Olá, tudo bem? Eu sou o professor Francinildo Dantas. A partir de agora, iremos dar início ao estudo sobre a área da logística. Por isso, gostaria de convidá-lo a iniciar ao estudo da nossa primeira competência, que consiste em descrever a área da logística e a importância da tecnologia da informação para a estruturação do segmento. A área da logística e a oscilação do mercado. Área estratégica para a empresa. A área da logística vem ganhando notoriedade nos últimos anos, principalmente porque o perfil do cliente está demandando um produto de qualidade a um custo acessível na quantidade que o cliente demanda. Então a área da logística hoje ela é considerada como estratégica, porque tem a capacidade de entender o que o cliente está demandando e atender a essa necessidade. A atuação da área de logística não são apenas compras. A atuação da área de logística é muito mais do que simplesmente comprar. A área de logística envolve o gerenciamento da cadeia de suprimentos. E o que é cadeia de suprimentos? São todos os atores que estão envolvidos visando disponibilizar o produto desde o fornecedor, passando pelo canal de distribuição, armazenando e distribuindo esse produto para o cliente final. Ou seja, quando nós estamos falando de logística, nós estamos lidando com o processo de armazenagem eficiente, distribuição e expedição do produto para que ele chegue na qualidade e na característica que o cliente está demandando. Atividades do setor logístico. Atividades primárias e atividades secundárias. Dentre as atividades primárias, destacamos o processo de transporte, gerenciamento dos estoques e processamento dos pedidos. Vamos falar primeiro do processo de transporte, que consiste em a empresa escolher a forma, o modo que os seus produtos irão escoar dentro da cadeia de suprimentos. Nós chamamos esse modo de modal, ou seja, é a forma que o produto vai escoar. Dentre os modais, podemos destacar o modal terrestre, o modal ferroviário, o modal dutoviário, o modal aquático e o modal aéreo. Cada um desses modais possui vantagens e desvantagens. E cabe a você, profissional, verificar o que o cliente está demandando. Se ele quer que o produto chegue mais rápido à sua residência, independente do local, se ele mora em outro país, por exemplo, é necessário ter um modal aéreo, porque ele tem uma maior velocidade. Qual é o grande impacto nisso? São os custos financeiros, porque o frete, em relação aos outros modais, é mais elevado. Destacamos agora o gerenciamento dos estoques. Ter estoque é você dispor de produto no momento que o cliente está demandando, ou seja, você tem a capacidade de oferecer de forma ágil. Então, quando nós estamos falando de gerenciamento dos estoques, cada empresa vai ter um estoque máximo, um estoque mínimo, um estoque de segurança, o ponto de ressuprimento de estoque para garantir a plena continuidade das atividades e, consequentemente, atender à necessidade do cliente. Finalizando as atividades primárias, destacamos o processamento dos pedidos. Cada empresa tem um conjunto de fornecedores cadastrados na sua instituição. E esses pedidos, ele tem um fluxo a ser seguido. Ele começa com o processo de cotação, com o processo de especificação do produto para esses fornecedores. E você, como profissional, e a empresa necessita saber em que ponto esse pedido está. Se ele está em processo de cotação, se ele está em processo já de recebimento, para verificar o ponto exato do pedido e assim ter uma melhor acurácia das informações para a empresa. Dentre as atividades secundárias, podemos destacar o processo de armazenagem. Armazenar não é só simplesmente você dispor um produto em um local. Você, profissional, quando for pensar em armazenagem, deve pensar no todo. Na armazenagem precisa de um local. Esse local é chamado de layout, ou seja, uma estrutura adequada para garantir o fluxo de mercadorias, de equipamentos de movimentação e de produtos, para que quando o cliente necessitar, você tenha a capacidade de oferecer na qualidade que o cliente demanda. O profissional de logística precisa ter uma visão holística. Para o seu pleno desenvolvimento na atividade que você escolheu trabalhar, é necessário que você tenha uma visão holística. E o que consiste em ter uma visão holística? É você entender a empresa como um todo, ou seja, você precisa entender do processo de compras, você precisa entender do processo de armazenagem, de distribuição, você precisa entender a importância de atender às necessidades do cliente
Porque você entendendo isso, a empresa tem condições de entender o cliente e atender às suas necessidades. A importância dos sistemas de informação e a TI nas empresas. Melhorar a tomada de decisão. Para o pleno desenvolvimento das atividades das empresas, ela precisa utilizar de sistemas de informação. E na área da logística não é diferente. As empresas hoje podem utilizar sistemas de informação transacionais, que são informações cotidianas, por exemplo, o processo de compras. Ela precisa utilizar sistemas de apoio à decisão e de sistemas de informação gerencial. E o que esses sistemas possibilitam para a empresa? Uma melhor tomada de decisão. Como eu disse, cada um dos clientes deseja um produto com qualidade, com custos acessíveis e um produto que esteja disponível no momento que ele está demandando. Então a empresa precisa entender esse cliente para atender às suas necessidades. E uma das ferramentas utilizadas são os sistemas de informação aplicado à empresa e aplicado à atividade logística. Tecnologias da informação aplicada à logística. ERP, MRP e código de barras. Para a atividade logística, a empresa pode se utilizar de diversos sistemas. Dentre eles destacamos o sistema ERP, que consiste em integrar as diversas áreas da empresa, por exemplo, integrar o processo de compras, o setor financeiro, o setor recursos humanos, para que a informação flua de forma sistêmica e com acurácia. Um outro sistema é o sistema MRP, que consiste no planejamento dos insumos necessários para o desenvolvimento das atividades, ou seja, esse sistema possibilita identificar os insumos e os equipamentos, os produtos necessários que a empresa tem a capacidade de oferecer ao cliente. E um outro sistema utilizado é o sistema de código de barras, que tem a facilidade de favorecer a agilidade em termos de obter informação e atender ou mostrar informação para os clientes. Chegamos ao final da nossa primeira competência. Nela, você teve a oportunidade de entender o que é a logística e de verificar a importância da tecnologia da informação para a estruturação desse segmento. Caso tenha alguma dúvida, procure saná-la no ambiente virtual. Ele foi criado para você ampliar os seus conhecimentos e melhorar o seu processo de aprendizado.